Seja exaltado, Deus. Os reinos se abalam, Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. para dizer que tu és o Senhor. Graça e paz, queridos, boa noite. Você pode exaltar o Senhor nessa hora, declarar sua adoração ao Senhor. Os povos se curvam, Você pode exaltar o Senhor nessa hora, engrandecer o nome do Senhor, o nosso Deus, o Deus soberano, para dizer que tu és o Rei. Chame a sua casa, a sua família para estar que tu és cantando ao Senhor, celebrando ao Senhor mesmo nessa hora. teu reino é sempre eterno, Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Adoramos a ti, Deus. Adoramos o Senhor. tua igreja te adora. Declare a sua adoração ao Senhor, querido, nessa noite. Mais um dia de oportunidade que o Senhor está te dando, está nos dando. E nós podemos celebrar esse Deus, esse Deus maravilhoso. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Deus, tu és soberano, Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvamos diante do Senhor, Deus. Se abrem, As mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Ele é o Rei, Rei dos reis e Senhor dos senhores. dizer que tu és o Senhor. Tu és Deus. Para dizer que tu és o Se Rei. abalam, Os povos se curvam, as bocas se abrem as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Adoramos ao Senhor, Deus. Para dizer que tu és o Senhor. para dizer Que tu és o Rei. Adore o Senhor, querido. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A igreja te adora. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. A tua igreja te adora. Te adoramos, Deus. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Engrandecemos o nome do Senhor nessa noite. Podemos exaltar esse Deus. Podemos exaltar a esse Deus. Oh, Senhor. Te exaltamos, Senhor. Exalte o Senhor.
Exalte o Senhor nessa hora, querido. O Senhor é digno de ser exaltado mesmo. Exaltamos a Ti, Deus. Exaltamos a Ti, Deus. Exaltamos o Senhor, Deus. Exaltamos o Senhor. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Como é precioso nós podermos exaltar o Senhor, engrandecer o nome dEle e bendizer o Senhor mesmo, porque Ele tem mesmo sido tão bom para nós, Ele tem cuidado de nós e Ele é único, digno mesmo de ser exaltado, de ser engrandecido, e nós podemos mesmo nessa hora bendizer o Senhor, exaltar o Senhor, engrandecer o nome dEle, onde nós estamos mesmo, na nossa casa, com a nossa família, nós podemos declarar a nossa gratidão a esse Deus tão perfeito e tão maravilhoso, né, que tem mesmo cuidado de nós e que tem nos agraciado com a sua presença, né? Boa noite. Deus possa estar mesmo nos abençoando nessa hora, abençoando você aí onde você está, em nome de Jesus. Né? Nós somos gratos ao Senhor porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado da nossa casa e nós podemos bendizer Ele. Eu queria te convidar para estarmos nessa hora orando ao Senhor, agradecendo o Senhor e colocando mesmo a nossa vida diante do Senhor, a nossa casa diante do Senhor. Nós estamos aí no findar do mês de maio, o mês que nós comemoramos o mês da família, né? Todos os meses são os meses da família, mas nós temos separado esse mês de maio para podermos mesmo direcionar esse mês para a família e podermos receber tanto da parte do Senhor. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa hora, que você colocasse a sua vida, a sua casa diante do Senhor, em nome de Jesus. Nós somos gratos pelo que Ele tem feito. E somos gratos por tudo ainda que Ele há de fazer na nossa vida e através de nós. Feche os seus olhos, por favor, em nome de Jesus. Deus, nós somos gratos ao Senhor, nós bendizemos o Senhor nessa hora, queremos te exaltar, Deus, e nós queremos engrandecer o nome do Senhor, te exaltar, Deus, por tua grandeza, por quem tu és. Deus, obrigado por tua presença na nossa vida, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem sido tão bom para nós, tem nos agraciado com a tua presença. Deus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem operado na nossa vida, na nossa casa. Deus, obrigado pelos meus irmãos que estão podendo estar nessa live. Deus, que o Senhor possa estar os abençoando, nos conduzindo e trazendo mais mesmo da parte do Senhor nesta hora, em nome de Jesus. E Deus, nós queremos colocar a nossa casa, a nossa família diante do altar do Senhor e reconhecer a nossa total dependência que temos no Senhor. Nós não podemos caminhar sozinhos, Deus. Nós somos gratos porque até aqui o Senhor tem nos conduzido a nossa casa, a nossa família. E Deus, nós queremos também colocar a vida da irmã Damares diante do Senhor, pedindo que haja mesmo a intervenção do Senhor, o cuidado do Senhor. Deus, que o Senhor possa estar operando nela e Deus, que o Senhor possa estar direcionando tudo que será feito, todo o procedimento cirúrgico, Deus, na vida de Damares. Deus, que o Senhor possa estar, Deus, indo de encontro com ela nesse momento e abençoando, guardando, trazendo mais da parte do Senhor sobre a vida dela, sobre a vida dos familiares. Em nome de Jesus que nós te agradecemos e bendizemos ao Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós vamos estar recebendo uma palavra do Senhor nessa hora. Nós vamos engrandecer mesmo, agradecer o Senhor pelo cuidado, porque Ele tem cuidado de nós, cuidado da nossa casa, e Ele deseja ministrar algo no nosso coração nessa hora. Né? A palavra dele Ele deseja ministrar, né, na vida da nossa família, da nossa casa, e Deus trouxe a palavra ao meu coração que eu quero compartilhar com os irmãos. Está em Salmo 127. Salmo 127, nós vamos utilizar 2 versículos apenas
né, que Deus vai trazer algo muito precioso ao nosso coração. Queria que você estivesse bem atento a essa palavra nessa hora e que você possa mesmo receber mais de Deus em nome de Jesus, para que a sua casa seja abençoada através da presença do Senhor, seus familiares sejam abençoados, né, através desta palavra em nome de Jesus. Quando Deus me trouxe, né, essa palavra, o Espírito Santo me conduziu a esse salmo, eu fiquei pensando, quando eu comecei a construir, quando eu e Samla começamos a construir a nossa casa aqui, onde hoje nós moramos, para a honra e glória do Senhor. Deus, ele nos ajudou, nos conduziu, nos abençoou, e quando essa casa aqui estava no tijolo, estávamos ainda construindo, não morávamos aqui ainda, e quando nós entrávamos aqui para visualizar a casa, para olhar, né, quando nós estamos construindo, nós ficamos satisfeitos, nós ficamos gratos, né, e nós podemos agradecer o Senhor. Mas quando nós entrávamos aqui nessa casa ainda no tijolo, não tinha nada, né, chão grosso, e aí Samla às vezes olhava para essa casa, já sei o que vai ficar nesse cantinho aqui. Geralmente as irmãs que têm, né, as mulheres que têm essa visão, né, a gente quer embolsar, quer pintar, e elas já sabem o que vai ficar, está no tijolo ainda, mas já sabe o que vai ficar bem naquele canto. E ela às vezes fazia isso, às vezes já visualizava o que ficaria bom. Mas pensando nisso, né, numa construção de uma casa, né, do que precisa ser feito, eu quero pensar com os irmãos através desse salmo, né, nessa noite, Salmo 127, né, você que está chegando agora, boa noite, seja muito bem-vindo, que Deus possa abençoar a sua vida, que você seja mais abençoado, a sua casa seja mais abençoado mesmo pela presença, pela preciosa presença do Senhor, né, a preciosa presença do Espírito Santo. Então nós vamos ler, né, Salmo 127, verso 1 e verso 2, eu estou com a Bíblia Viva, diz assim o Salmo 127, verso 1 e verso 2: Se o Senhor não construir a casa, em vão trabalharão os construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, o trabalho dos guardas é completamente inútil. Será inútil trabalhar de sol a sol, acordar de madrugada e dormir a altas horas da noite, comer o pão amassado com o suor do rosto, pois o Senhor dá sustento aos seus amados, mesmo enquanto estão dormindo. Olha que palavra preciosa que o Senhor ele está trazendo para nós nesta noite, como ele já tem trazido para nós. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam, né? Então é sempre oportuno que a construção de um lar verdadeiramente feliz e seguro, só é possível, só é mesmo se estiver sob os cuidados de Deus para edificá-lo. Tantos lares, né? Hoje nós ouvimos falar de tantas coisas, por conta dessa pandemia, tantos casais estão se separando, tantas famílias estão sendo destruídas por conta desse confinamento, mas a família que tem a presença do Senhor, que está sendo ali, como o texto diz, edificada, né, pelo Senhor, ela se permanece de pé. E aí nós vamos ver que esse salmo é um dos salmos de romagem. Talvez vai estar escrito acima aí de salmo de peregrinação ou um salmo de romagem, né? Foram compostos para serem usados pelos peregrinos que iam para Jerusalém, né? Que subiam para Jerusalém pelo menos 3 vezes ao ano, para participarem de grandes festas que eram animadas, né? Festas da nação de Israel.
Quando a gente estuda sobre esse salmo, a gente vai ver isso. Os judeus eram orientados pela lei de Moisés a participar, pelo menos, de uma dessas festas, né? Então, nós podemos imaginar, através desse salmo, né, as grandes caravanas vindas de tantos outros lugares, para se encontrarem e celebrarem em Jerusalém durante uma semana. Imagina, uma semana, né, celebrando, cultuando ao Senhor e engrandecendo o nome do Senhor e participando dessas festas, né? Algumas dessas festas, né? No decorrer dessas viagens, os peregrinos em suas caravanas louvavam a Deus. Olha que precioso. Eles estavam ali reunidos, estavam de viagem e eles podiam louvar a Deus, cantar louvores ao Senhor, reafirmar a sua fé em meio a essas longas viagens com as suas famílias e os seus animais. Em meio ao quê? Quando nós pensamos em uma viagem longa, né, ao meio ao perigo, né, tempestades e todo tipo de situação, eles estavam ali a passar para participar dessas festas da nação de Israel, né? Então nós podemos ver que aqui esse salmo ele está falando dessa questão: se o Senhor ele não edificar a casa. Esse salmo, então, ele era cantado por eles como gratidão, uma expressão de temor a Deus e confiança que depositavam em Deus, expressando sentimentos. E aí, quando nós olhamos esse salmo, o contexto, né, nós logo vemos aí que é um salmo de Salomão, que está dizendo assim, Cântico de Degraus de Salomão. Quando nós olhamos o contexto, né, provavelmente foi escrito na época que Salomão estava a construir o templo e uma casa para si, né, muitos anos depois de Salomão. Esse salmo foi acrescentado aos salmos de romagem, ou salmos, como está talvez na sua Bíblia aí, salmos de peregrinação, como está na Viva, cântico de peregrinação, né? E depois foi cantado pelo povo de Deus, o povo de Israel, no retorno do cativeiro babilônico. Pode-se assim dizer que atrás desse salmo, então nós podemos ver, né, nós encontramos uma linda história do povo de Deus através desse salmo. Imagina esse salmo sendo cantado, eles indo participar dessas festas da nação de Israel e eles cantando esse salmo. Se o Senhor não construir a casa, se o Senhor não edificar a casa. Então eles podiam seguir viagem cantando esse salmo. Também foi cantado pelo povo de Israel no retorno do cativeiro, né? Então, pensando nesse retorno, depois de 70 anos no cativeiro de escravidão, haveriam de reconstruir o mesmo templo que o rei Salomão havia construído alguns séculos atrás. Nesse tempo, em volta de Israel, povos inimigos, quando nós olhamos lá, estudamos, nós vemos que tantos povos inimigos estavam ali e não desejavam de forma alguma que Israel fosse reedificado, e muito menos que o templo fosse novamente reedificado. Sendo assim, faziam de tudo para que isso não acontecesse. E aí, nesse contexto, nem todos os judeus que estavam ali vindo do cativeiro, eles haviam voltado, retornado. Muitos estavam lá ainda, muitas famílias estavam lá, muitos jovens, muitos homens, né? Então nós podemos pensar que esse grupo que desejava reedificar os muros, né, o templo, era um grupo bem reduzido, um grupo menor, né, que estava ali. Então, esse Salmo 27, nós vamos ver alguns pontos importantes aí, mas nós vamos ver que esse Salmo 127, irmãos, ele expressa esse desejo, né, a convicção dos judeus tementes a Deus.
de reconstruir o templo, as suas casas, com os povos em volta não desejando que isso acontecesse. Um número reduzido de pessoas para reedificar, mas eles expressam aqui, né, esse desejo de reconstruir, né, de reedificar o templo do Senhor. Então, através desse salmo, eu quero chamar a atenção de alguns pontos aqui que eu acho importante para nós, para nossa família, para nós que projetamos tantas coisas, às vezes ao longo da nossa vida, e que às vezes nós não colocamos diante do Senhor. Nós não pedimos para que o Senhor venha nos orientar, nos conduzir em meio a esses projetos, a esses sonhos que nós temos. Talvez você tentou um projeto, tentou fazer algo que não deu certo, talvez porque você não colocou mesmo diante do Senhor, talvez porque você não pediu direção de Deus. E aí nós vamos ver no verso 1, olha o que está dizendo aí. Nós estamos aprendendo a sempre relembrar, no estudo que nós estamos fazendo de Filipenses, no capítulo 3, eu tenho falado com minha classe, como é precioso, nós temos que agradecer quando nós relembramos, aos irmãos a palavra de Deus, porque isso diz lá, o apóstolo Paulo falando com os filipenses, que dá segurança. Então nós podemos, relembrar. Vamos ver lá novamente o verso 1 que nós lemos, diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Primeira parte está dizendo aí. E aí o que nós podemos tirar através dessa palavra e para nós, para os dias de hoje, para nossa casa, para minha casa e para a sua casa, para você que está assistindo essa live. Sem a ajuda de Deus, não conseguiriam reconstruir o templo. O Salomão, ele reconhece isso, irmãos, que sem a ajuda de Deus, eles não conseguiriam reconstruir o templo, não conseguiriam reconstruir a nação. Eles não conseguiriam, sem a ajuda de Deus. Isso seria impossível. Eu não vou dizer nem praticamente, mas seria impossível mesmo deles fazerem algo, deles reconstruírem. Sem a ajuda de Deus seria inviável. Nada sem a ajuda de Deus poderia ser feito. Todo esforço do povo seria em vão, não adiantaria nada. Às vezes nós fazemos tantas coisas e nós não pedimos direção de Deus, nós não pedimos do Senhor para nos ajudar e nós queremos fazer com a nossa própria força. Não vai dar certo. E às vezes nós falamos até palavras assim, o Senhor está comigo, mas eu não coloco aquilo diante do Senhor. E aí nós podemos aprender aqui, quando eu não coloco diante do Senhor, eu não peço ajuda do Senhor, será impossível disso ser concretizado, de algo ser concretizado na minha vida. Nada sem a ajuda de Deus poderia ser feito. Seria tudo em vão. Quantas pessoas estão projetando as suas casas, suas famílias, tantas coisas, sem a ajuda do Senhor? E ali tinha o Salomão, ele pôde reconhecer, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Podemos aprender que tudo que fizermos aqui nesta vida, se não for por ajuda, for ajudado, direcionado pelo Senhor, seria em vão. Então tudo que nós fazemos quando nós não pedimos a ajuda do Senhor, será que você tem feito algo que você não tem pedido a direção do Senhor? Ajuda, Senhor, vem comigo, eu preciso de direção, eu não sei o que fazer. E quando nós não pedimos essa ajuda do Senhor, nós nos frustramos, irmãos. Não existe outro caminho, senão o caminho da frustração. Mas quando eu peço a ajuda de Deus, Senhor, vem comigo, me ajuda, traz direção para mim, me direciona,
edifica a minha casa mesmo, Senhor. Quantas pessoas estão, irmãos, correndo, tentando edificar suas casas com as próprias forças, porque a minha casa tem tudo bom e do melhor, tem uma estrutura boa, mas às vezes não tem a melhor estrutura, que é o Senhor na nossa vida, que é a ajuda de Deus na nossa vida. E nós ficamos desprotegidos, ficamos sem essa ajuda. Então tantas pessoas às vezes falam assim, não, eu tenho uma condição muito boa financeira, eu não preciso de nada nem de ninguém, eu não preciso nem do próprio Deus, eu não preciso de ajuda do Senhor. E aí essas pessoas elas estão escolhendo viver uma vida de frustração. Quando chegar lá à frente, elas vão ver que foi tudo em vão. E aí nós vemos então esse primeiro ponto, que sem a ajuda de Deus não conseguiremos reconstruir ou construir nada. Sem a ajuda de Deus eu não posso construir uma família sólida, uma família bem alicerçada. Quando nós olhamos lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, do verso 24 ao verso 27, diz assim, sobre o construtor prudente e o imprudente. O prudente ouviu as orientações do Senhor, pôs em prática, ele foi prudente porque ele pôs em prática. O insensato não, imprudente não, ele construiu a sua casa na areia e vieram as tempestades, as situações e teve uma ruína. A casa caiu, a casa desmoronou. Então nós precisamos pedir essa ajuda do Senhor, irmãos. O Senhor ele precisa nos ajudar mesmo, nós precisamos ser conduzidos pelo Senhor em todo o tempo. A primeira referência que vemos aqui, parece que a construção da casa do Senhor, o templo por Salomão, e aí nós vemos que Salomão tinha, quando nós olhamos a vida de Salomão, aí quando nós pensamos na vida de Salomão, ele tinha condições financeiras para construir e também havia recebido muita ajuda de outros, com muitos materiais para a construção desse templo. Mas ele também tinha consciência. Qual era a consciência dele? Está aí no verso 1. Se Deus não edificasse a casa, era em vão. Ele trabalharia, trabalharia com todos os seus ajudantes e servos, seria em vão todo o trabalho. Não adiantaria de nada eles estarem se esforçando. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, os que a constroem. E aí nós podemos aprender mais uma verdade. Eu e você precisamos entender que esse princípio se aplica a qualquer projeto de vida. Se aplica à nossa família. Será que dentro da nossa casa, na nossa família, é o Senhor que está conduzindo? Está conduzindo a nossa casa? Ou não, sou eu mesmo que estou conduzindo e quando a situação aperta eu busco o Senhor, mas no normal o Senhor não é o Senhor que conduz. E aí nós podemos aprender essa verdade, que esse princípio se aplica a qualquer projeto de vida, se aplica à nossa família. Ele precisa ser a parte principal de toda a família. E às vezes, o que nós vemos, irmãos? O que tem faltado dentro de muitos lares é a presença do Senhor. É uma realidade. O que tem faltado dentro de tantas famílias que às vezes se dizem cristãs mesmo. Por quê? Porque deixamos de buscar o Senhor como de que seria algo que deveria ser normal, deveria ser algo natural. Todos os dias eu me alimentar da palavra do Senhor com a minha família, mas eu deixo de me alimentar. Eu deixo de ser direcionado pelo Senhor. A minha família perde, eu perco, a minha família perde. Então, o que às vezes falta em tantas famílias, em muitos lares, é a presença do Senhor, é a presença do Espírito Santo. E aí nós vemos que
nós encontraremos tantas famílias em ruínas, tantas famílias em uma destruição total. Talvez você conhece pessoas assim, talvez, não sei, talvez você tenha vivenciado isso dentro da sua casa, porque você não tem buscado o Senhor diariamente, você tem se alimentado uma vez ou outra e você deixa de se alimentar todos os dias. Não é assim com o nosso alimento físico, não é assim com o nosso alimento físico, mas às vezes com o nosso alimento espiritual, que é buscarmos o Senhor. Nós fazemos assim. Será que o Senhor ele está em primeiro lugar da nossa vida, da nossa família? Então eu vejo que ele precisa ser a parte principal de toda a família. Às vezes nós olhamos tantas casas, às vezes luxuosas, às vezes a nossa casa, às vezes uma casa mesmo simples, mas que tem tudo direitinho no lugar, tem os móveis, mas não tem a parte principal, tem tudo confortável, tem uma cama boa, tem um sofá bom, mas não tem a parte principal, que é a presença do Senhor dentro da casa, dentro da família, direcionando, trazendo orientação, trazendo verdade e ajudando o casal a caminhar ali. Tantos casais que às vezes estão em dificuldade, estão à beira da separação, porque às vezes falta a parte principal, é se alimentar do Senhor todos os dias. E aí nós podemos aprender essa verdade que se aplica a todo projeto, se aplica à minha família. Se Deus não edificar a minha casa, não adianta a melhor casa, irmãos, não adianta os melhores móveis, não adianta ter as melhores comidas à mesa, se o Senhor ele não for presente, se ele não for a parte principal, do nosso lar, da nossa família. Então, e aí diz aqui ainda que no retorno do cativeiro, nós podemos aprender através desse salmo, que o povo estava ocupado em reconstruir os muros de Jerusalém, e os inimigos não queriam que essa reconstrução acontecesse. Eles não queriam que isso acontecesse, que os muros, que o templo fosse reconstruído. Os inimigos que estavam em volta ali de Jerusalém, que moravam em volta ali, eles não desejavam isso. Vemos que essa passagem nós encontramos em Neemias, no livro de Neemias. E Neemias, quando nós olhamos para Neemias foi o grande líder nessa reconstrução dos muros e do templo. E ele direciona, ele orienta os que estavam reedificando os muros a tomar cuidado com os inimigos, com os que estavam a cercar, aqueles que não desejavam a reconstrução do templo mesmo, do templo do Senhor. E nós vemos hoje, eu estava pensando nessa parte aqui, de tantos inimigos que estavam a cercar Jerusalém e não desejavam a reconstrução do templo, das casas, e nós vemos que hoje nós temos tantos inimigos das nossas famílias. Talvez nós podemos até contar quantos são, tantas coisas que têm sido como inimigos da família e que tem batido a nossa porta e que tem trazido tanto prejuízo para tantas famílias. Na verdade, o mais interessado em que as famílias não possam ser famílias saudáveis é o próprio inimigo das nossas almas, irmãos, que detesta relacionamento, o próprio diabo. Ele não aceita, ele não gosta dessa questão de relacionamento. É o próprio diabo, o inimigo das nossas almas, que tem trazido tanto prejuízo para dentro das famílias, dentro das casas. E nós precisamos, nós que somos casados, que temos filhos, que temos famílias mesmo, nós precisamos ficar muito atentos a essas questões. Quando às vezes nós colocamos alguns desenhos aqui para o Arthur assistir e às vezes nós perguntamos assim, para que eles colocam isso? Para trazer tanto prejuízo à criança, trazer tanto prejuízo à família, nós precisamos estar atentos, irmãos. Esses dias eu peguei o Arthur assistindo um desenhozinho ali do pai, um desenho mesmo, uma série do pai com o filho, e
A criança ali, o garotinho de talvez de 8 anos, ele estava ali com o pai e ele estava ali vestido com uma roupa de menina, com uma peruca. Eu falei assim, Senhor, misericórdia. Porque no normal a gente tem costume de assistir o que ele está vendo. E aí a gente vê que o diabo ele está furioso contra as famílias, contra as crianças. Então nós podemos ver tantos inimigos como os inimigos aqui da reconstrução do templo do Senhor. Nós podemos ver que há tantos inimigos das famílias. O diabo ele tem estado furioso, sempre esteve furioso com as famílias por conta do relacionamento. E ele quer trazer prejuízo para nós. Como que nós precisamos que o Senhor possa edificar a nossa casa, irmãos. Ele precisa edificar a nossa casa. O salmista reconhece aqui também a soberania e proteção do Senhor, pois somente Ele é quem controla as circunstâncias. Ele pôde reconhecer que em meio a toda essa situação, a perseguição, o não desejo daqueles inimigos ali de ser reconstruídos os muros, o templo do Senhor, eles puderam perceber também que Deus ele é soberano e a proteção vem dele e somente ele é quem controla as circunstâncias. Eu não sei qual a situação que você tem vivenciado, o que sua família tem passado, mas o Senhor é que tem total controle, Ele é soberano, é Deus que guia os acontecimentos e nada pode sair do seu controle, nada sai do controle do Senhor. Por quê? Porque Ele é soberano. A nossa visão às vezes é uma visão muito limitada, mas o Senhor ele enxerga a eternidade, nós enxergamos só o presente. Por isso que a nossa casa, a nossa vida, ela precisa ser edificada pelo Senhor. A nossa família, ela precisa ser direcionada pelo Senhor. E aí, eu olhando esse texto, eu pude pensar em uma casa, imagine uma casa com cerca elétricas, com câmera e toda a proteção física. Será que o assaltante, a pessoa que deseja roubar aquela casa, ele não consegue, ele não encontra uma forma de entrar? Ele consegue, ele encontra uma forma de entrar. E nós podemos ver que é Deus quem guarda a nossa casa. Não será cerca elétrica, Tudo isso nós podemos utilizar, sim, podemos, mas quem tem toda a proteção, a melhor proteção é o próprio Deus, que nos guarda e que protege a nossa família, protege a igreja, A igreja é Deus, o Deus soberano. E a maneira, nós podemos tirar também outra lição, a maneira principal de sustento dos judeus era a agricultura naquela época. Dependiam da agricultura e colheitas para sobreviver. Não adianta se matar de tanto trabalhar, como dizem, fulano ele se mata de trabalhar, trabalha dia, trabalha de noite, trabalha de madrugada. Nós precisamos entender que isso tudo é inútil se Deus não for conosco. Se Deus ele não estiver conosco. Para muitos, a vida é viver trabalhando. Não, eu preciso trabalhar porque eu preciso deixar a minha família ter um conforto. Sim, eu preciso sim. Eu não estou dizendo que nós não podemos trabalhar. Nós precisamos trabalhar sim. Mas nós vemos aqui também que no verso 2 diz assim: inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde, comer o pão de dores, pois ele o supre os seus amados enquanto dormem. Olha só que precioso, pois é o Senhor que dá o sustento aos seus amados, mesmo quando nós estamos dormindo, irmãos. O Senhor, Ele está cuidando de nós. Tantas pessoas correndo tantas pessoas apavoradas, não, eu preciso trabalhar, e pessoas vivendo só para o trabalho. Esquecem do Senhor, esquecem de buscar cuidar da sua família, esquecem de cuidar da saúde
e porque só querem trabalhar, mas diz aqui que é inútil vos será levantar de madrugada, repousar de tarde e comer o pão de dores. A questão aqui não é uma pessoa que está em casa, né, e que essa pessoa só está orando, esperando as coisas acontecerem. Como dizem, caírem do céu. Não, a pessoa vai ficar em casa, então não é isso que eu estou querendo dizer. Nós podemos... O que nós podemos pensar através dessa palavra aqui do verso 2? Nós podemos ver aqui a diferença entre dois trabalhadores, mas com atitudes diferentes. Um vive só para trabalhar, não dorme direito, vive preocupado, tantas pessoas assim, vivendo preocupadas, ansiosas, não tem tempo para estar com o Senhor, não tem tempo para estar com a família, né? É isso que o salmista está dizendo. Não adianta você correr desse jeito, dessa forma, você ficar ansioso, não dormir direito. Está dizendo aqui no texto, né, no verso 2, olha só o que está dizendo. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde. Ou seja, a pessoa está vivendo para o trabalho, só trabalhar, e não desfruta dessa vida que Deus proporcionou. O outro também trabalha, irmãos. O outro também trabalha, mas ele deita e dorme, ele descansa. Será com quem que nós temos parecido mais? Eu tenho corrido mais para trabalhar, ou eu tenho trabalhado sim, mas eu deito e durmo, eu não tenho ficado ansioso, eu tenho colocado toda a minha expectativa no Senhor, tenho depositado a minha confiança no Senhor, porque confia nos cuidados do Deus soberano. É isso que o salmista ele está alertando ali. Não adianta, é inútil vocês correrem, né? Na Bíblia Viva diz assim, será inútil trabalhar de sol a sol, acordar de madrugada e dormir a altas horas da noite, ou seja, uma pessoa que só vive por trabalho. E o salmista pôde reconhecer aí, sem Deus, o nosso trabalho é inútil. É Ele quem cuida e sustenta o seu povo. Podemos ver a soberania de Deus sobre todas as coisas. Ele reina. E é Ele que tem total controle da história. Irmãos, às vezes nós corremos tanto, né? Nós nos preocupamos tanto, mas é o Senhor que dá o sustento. E o salmista pôde reconhecer aqui, Ele dá o sustento, mesmo os seus amados dormindo. É o Senhor que dá o sustento, é Ele quem cuida, é Ele quem pode trazer cuidado para nós. O que eu preciso fazer? Eu preciso pedir para que o Senhor edifique a minha casa. Eu preciso atrair a presença de Deus para dentro do meu lar. Porque às vezes eu estou correndo tanto, eu não tenho tempo para tantas coisas. Mas Salomão ele pôde reconhecer que não adianta. Se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Às vezes nós construímos uma casa tão luxuosa, tem de tudo, mas o que falta? Às vezes o que falta é a presença do Senhor dentro da nossa casa, na nossa família. E aí nós deixamos de ajudar os nossos filhos, de direcionar a nossa casa. Irmãos, qual é a prioridade que nós temos dado para o Senhor? Lá em Deuteronômio, capítulo 6, você pode abrir lá, Deuteronômio capítulo 6, olha o que diz. Deuteronômio capítulo 6, do verso 4 até o verso 9, diz assim, ouça, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor somente, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Medite sempre nessas palavras que hoje estou ordenando. Ensine-as com diligência aos seus filhos.
Converse sobre elas quando estiver em casa, quando estiver andando por algum caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre estes mandamentos nos braços como constante lembrete. Fixe-os na testa, bem como nos batentes das portas de sua casa e nos seus portões. Se você vê esse contexto dessa palavra, você vai ver que o desejo do Senhor era abençoar o povo de Israel. Mas o que eles precisavam fazer? Eles precisavam, ser abençoados, agraciados através da palavra do Senhor. E aí tá dizendo no verso 7, ensine-os com diligência aos seus filhos. Quando eu deixo de me alimentar da palavra do Senhor, irmãos, eu não tenho condição de instruir os meus filhos, de instruir a minha casa, de instruir a minha família nos caminhos do Senhor. E eu vou vivendo de qualquer forma, eu vou correndo com a vida e eu vou vivendo de qualquer forma e eu deixo de conversar, como está dizendo aqui, eu converse sobre eles quando estiverem em casa, quando estiver andando em algum caminho, quando se deitar, lembre-se da palavra do Senhor. Por quê? Porque isso traz segurança. E às vezes nós não fazemos isso. E eu quero fazer para você uma pergunta nessa noite. Será que o Senhor ele tem edificado a sua casa? Ele tem edificado mesmo a sua família? Porque diz aqui o salmista que em vão trabalha aqueles que correm tanto, aqueles que a edificam. Às vezes o que falta é a parte principal, que é a presença do Senhor. Ah, mas eu estou lendo a palavra. Não adianta só ler. Eu preciso ler, entender e praticar essas verdades dentro da minha casa, a começar dentro da minha casa. Eu preciso ansiar para que o Senhor possa edificar a minha casa. E nós podemos tirar essas lições, irmãos, onde Deus ele deseja abençoar. Porque a família é projeto de Deus. Deus ele deseja abençoar as famílias. E tantas famílias, nós encontramos famílias desprotegidas, despreparadas quando vêm as adversidades. Aonde que você está construindo a sua casa? Aonde você está construindo a vida da sua família? Como você tem direcionado a sua casa? Será que é através da palavra do Senhor? Será que você tem se alimentado através da palavra do Senhor? Será que diariamente você tem se alimentado para que você seja boca de Deus dentro da sua casa? Ou você não tem se preocupado com a parte espiritual? Às vezes nós nos preocupamos tanto só com a parte física. Não, eu desejo que a minha família possa ter o melhor conforto, que nós possamos viajar bastante. Isso é bom, isso é válido, mas às vezes nós nos esquecemos da parte principal, que é estar com o Senhor, que é ansiar para que Ele edifique a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão trabalham os construtores. Será inútil trabalhar de sol a sol, acordar de madrugada e dormir altas horas da noite, comer o pão amassado com o suor do rosto, pois o Senhor dá o sustento aos seus amados, mesmo enquanto estão dormindo. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa hora. Eu queria que você pudesse colocar diante do Senhor a sua casa. Eu não sei como está a sua casa, como está a sua família, como está o seu casamento, mas a palavra de Deus diz aqui: se o Senhor não edificar, não construir a casa, em vão trabalham os que a constroem, os que a edificam. Eu queria que você colocasse, que você chamasse a sua família nessa hora para nós orarmos. Eu queria que você ouvisse essa canção. Nós já estamos findando, não saia por favor, nós já estamos findando, mas eu queria que você chamasse a sua família nessa hora e que você pudesse pensar, que você e a sua família pudessem pensar: será que o Senhor ele tem edificado mesmo a minha casa? Será que o Senhor ele tem sido o primeiro na minha vida, na vida da minha família? Feche os seus olhos, por favor, em nome de Jesus.
Você pode fechar os seus olhos. Queria que você ouvisse essa canção e que você olhasse para a sua casa, a estrutura da sua casa, e que você pensasse um pouco na sua casa, na vida da sua família. O que tem acontecido? Deus, Ele quer trazer algo ao seu coração, querido, nessa hora. Deus, Ele quer trazer algo para a sua família. Eu queria que você ouvisse essa canção mesmo e que você pudesse pensar na sua casa, na sua família. Aonde o Senhor está dentro da sua casa? Qual é a prioridade de Deus na sua vida, na vida da sua família? Será que o seu casamento tem estado em dificuldade? Será que você tem passado por momentos de tribulação, de turbulência? O Senhor, Ele pode mudar essa situação. O Senhor pode restaurar. O Senhor pode reedificar a vida da sua família, da sua casa. Feche os seus olhos nessa hora. Coloque a sua casa diante do Senhor. Oh, Deus, o que nós mais precisamos, Deus, é da presença do Senhor, Deus. Nós não desejamos correr, Deus. Nós não queremos e desejamos correr e nos esquecer do Senhor, Deus. Nós queremos e desejamos escolher a melhor parte, Deus, a parte principal, Senhor. Oh, Deus. Sim, Deus. Oh, Deus. Que o Teu nome cresça na nossa casa, Deus, na nossa vida, Deus. Peça isso, querido. Que a sua casa seja cheia com a presença do Espírito Santo. Que os valores da sua família sejam trocados pelos valores do reino. Deus, opere, Deus. Opere mesmo em cada família, Deus. Venha encher cada casa, Deus, com a Tua presença. Que o Teu nome cresça mesmo, Deus. Peça isso, querido. Peça isso para a sua casa, para a sua vida. Encha-nos, Deus. Encha-nos, Deus. Vem me incendie. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus. Ofereça a sua casa, a sua vida, querido, a sua família. Você pode declarar: Senhor, a minha família é do Senhor, a minha vida é para o louvor da Tua glória, Deus. Você pode declarar isso sobre a sua casa, querido, sobre a vida da sua família. Você possa declarar isso nessa hora: Senhor, a minha família, ela é do Senhor. Que o Senhor possa remover todo o embaraço, todo o empecilho, tudo aquilo que tem atrapalhado da minha família caminhar com o Senhor, de nos alimentarmos das Tuas verdades, Deus. Deus, que o Senhor cresça em cada família, Deus. Oh, Deus. Enche-se. Sim, Jesus. Deus, nós nos deleitamos no Senhor, Deus. Nós confiamos a nossa vida no Senhor, Deus. Deus, nessa hora nós queremos colocar a nossa casa, Deus, a nossa família, Deus,
diante do Senhor. Ah, Deus, nós colocamos a nossa casa diante do altar do Senhor, Deus, porque a nossa casa, a nossa família, Deus, é do Senhor. Nós depositamos, Deus, a nossa casa diante do altar do Senhor. Você pode declarar isso, querido. Senhor, nós confiamos a nossa vida ao Senhor. Nós depositamos, Deus. Deus, que cada família, Deus, possa ser agraciada com mais da presença do Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Deus, nós confiamos no Senhor. Nós confiamos nas Tuas verdades, Deus. E assim como o salmista, ele pôde declarar, Deus, que se o Senhor não construir a casa, não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Ah, Deus, em nome de Jesus, nos ajude, nos encoraje, Deus, que possamos vivenciar as Tuas verdades, Deus, que possamos vivenciar as Tuas verdades dentro da nossa casa, Deus, em todo tempo nós possamos declarar as Tuas verdades, seja à mesa, seja deitado, seja caminhando, como está em Deuteronômio capítulo 6, Deus, porque a nossa casa é do Senhor. Ajude cada família, ajude cada casal a caminhar com o Senhor, tire todo o embaraço, Deus. Ajude, Deus, aumente, Deus, em cada casa a fome espiritual, o estômago espiritual, Deus, de podermos sentir o desejo de nos alimentar com as verdades do Senhor. Abençoe cada família, Deus. Abençoe a nossa cidade, Deus, cada família da nossa cidade, da nossa nação, tantas famílias, Deus, vivendo em dificuldades, Deus, seja em questão conjugal, seja em questão financeira, Deus, que sejam visitadas nessa noite, em nome de Jesus. Ah, Deus, nós confiamos no Senhor, nós confiamos, nos ajude, Deus, nos ajude, Deus, a confiarmos mais e mais no Senhor, a pedirmos mesmo, a ansiarmos para que o Senhor possa estar conosco todos os dias, edificando a nossa casa, nos orientando para que possamos fazer as melhores escolhas e sermos mais e mais abençoados e parecidos com o Senhor. Deus, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, que possamos ser visitados nessa noite, cada casal possa ser visitado com a presença do Teu Espírito Santo. Ajude-nos, Deus, ajude-nos. Deus, em nome de Jesus, a podermos ter mais paciência, a sermos bondosos, a sermos mais amorosos, Deus, com a nossa família, com os nossos familiares. Deus, nos ajude. Deus, porque nós precisamos ser ajudados pelo Senhor. Abençoe-nos, Deus, nessa noite, no nome de Jesus. Deus, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a cada irmão, em nome de Jesus. Irmão, que Deus possa os abençoar, que Deus possa os guardar, e que vocês, que nós possamos buscar mais da presença do Senhor para nossa casa, para nossa família, e que nós possamos ser mais orientados pelo Senhor. Que Deus nos abençoe e que possamos estar firmes, porque Ele é soberano e é Ele quem cuida de nós. Que Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém.